24 bilhões de reais. Esse foi o valor que os brasileiros perderam em média no jogo do Tigrinho, em casa de aposta e tudo mais. Senta aí que a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa falcatrua, esse cambalacho que tô arrumando por aí, antes que dê mais problema ainda. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. Não repara um pouco da minha voz, que eu ainda tô me recuperando da cirurgia do siso, mas eu precisei vir aqui porque lá no Twitter a galera tá falando bastante sobre isso, então tem gente que tá defendendo. Eu vim aqui também como economista mostrar quais são os problemas em relação a esse tipo de coisa. Primeira coisa, desde 1946, os cassinos são proibidos aqui no Brasil. Isso porque a própria igreja, os políticos conservadores falaram, calma, vamos dar uma segurada porque tá dando problema. Várias dessas empresas hoje, essas casas de aposta, jogo do Tigrinho, Bet, todos esses jogos de sorte, a boa parte deles, eles não são nem, tem nem a sua própria filial aqui. Eles atuam no Brasil, mas eles não são brasileiros. O que até dificulta para você ter algum tipo de ação judicial, porque como é que você vai achar o cara lá na ilha, na casa do cacete? Não tem como achar. Segundo um estudo do Itaú, cerca de 24 bilhões de reais foram perdidos para a casa de apostas, que é feito exatamente isso. É do brasileiro para a casa de aposta. Fora isso, o número de casos de pessoas que estão endividadas, que perderam muito dinheiro, que tiveram que vender coisas e pessoas que até retiraram sua própria vida por causa do endividamento, e não é de hoje. Se você nasceu e foi criado nos anos 90, 2000, provavelmente você lembra de vários casos de várias pessoas que tiveram problemas como parente que perdeu tudo, tem uma tia que teve que vender não sei o que, o pai que perdeu a casa por causa do jogo e por aí vai. Segundo o Ministério da Saúde, somente no último ano nós tivemos um aumento de 1000% no número de atendimentos psicológicos relacionados à casa de aposta. É um vício como álcool ou qualquer outra substância, traz prejuízo para as famílias brasileiras e traz prejuízo também para a economia brasileira. Bilhões são movimentados e tem muita gente que está muito interessado nesse mercado, principalmente aquela galera que ganha bastante dinheiro em relação a isso. As empresas faturam bilhões em cima de quem? Do outro lado aí, você que está achando que vai ter um retorno financeiro, que é um tipo de investimento, sendo que isso não é. As falsas promessas, que inclusive são influenciados por esses tonhão da vida aí, esses influenciadores que vocês ficam dando mídia, justamente para ludibriar a galera com essas falsas promessas de que vai apostar R$1 e vai ganhar 100. Não há um retorno garantido e muito menos transparência no processo. É aí que entra também uma outra questão, que é a responsabilidade da influência, porque vem esses tonhão maia da vida e fica falando a patifaria do tipo, ninguém obrigou ninguém. As pessoas confiam nos influenciadores. O brasileiro, ele dá credibilidade pro influenciador. E não que seja isso ruim. O problema é o que essas pessoas estão fazendo com essa credibilidade. Sim, eles não oferecem 3 mil, 4 mil reais por um combo de stories. É dinheiro grande. A primeira vez que entraram em contato comigo para poder oferecer esse tipo de coisa foi um valor de 70 mil reais. Óbvio, é um valor que muda a realidade de muitas pessoas, principalmente quem vem de uma realidade difícil como a minha, mas eu jamais colocaria minha audiência em uma arriscada como essa, porque elas pudessem perder tudo delas, tudo, uma vida de trabalho, destruir famílias, única e exclusivamente para eu ganhar um cachê alto. Hoje no Brasil, aproximadamente 7 a cada 10 brasileiros estão endividados. Boa parte dos jovens hoje que estão endividados relacionados a jogos de casa de aposta. Enquanto a gente não tem uma regulamentação mais forte, mais potente em relação a isso, a gente precisa também usar a educação e a conscientização para que essas pessoas não deixem que as finanças, que as economias, às vezes de toda uma vida, vá embora por conta de cair em falsas promessas ou até mesmo em ciladas, golpes, que é o que mais acontece por aí. Casa de aposta, bet, jogo do Tigrinho não é investimento. Aprenda a investir o seu dinheiro de uma maneira correta, segura, sem cair nessas falsas promessas, ganhos exorbitantes. E outra, cuidado com quem você também consome na internet, porque tem muita gente aí que não está nem um pouco preocupado em vender o teu próprio bem-estar. Beijo no coração e até a próxima.